Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de história? Hoje nós iniciamos o capítulo 4 com o tema A Preservação da Memória. Vamos usar o livro das páginas 60 a 63. Caminhar pelas ruas de Roma nos dias atuais é reviver partes da história em cada esquina. Nessa cidade impressionante, a qualquer momento você pode topar com prédios antigos, como o Coliseu, e estátuas como a do imperador romano Augusto. Aqui no Brasil, cada cidade tem ao menos um marco que faz referência à sua história. Pode ser a estátua do seu fundador, uma praça, uma igreja ou até um prédio da prefeitura. Na cidade de São Paulo, por exemplo, um dos monumentos mais importantes é o Museu Paulista, conhecido como o Museu do Ipiranga. Ele está situado próximo ao local que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. No jardim do museu, há um busto em homenagem a José Bonifácio, pai da nação brasileira. Olha a imagem ampliada. Vocês conhecem o Museu do Ipiranga, ele fica perto da nossa escola, né? Então, espero que vocês possam ir lá e conhecer essa estátua bem de pertinho. Olhem fotos do Museu do Ipiranga no passado, recém-construído, e o Museu do Ipiranga hoje em dia. Mudou, ficou bem colorida as fotos, né? Com mais vida, né? José Bonifácio foi uma figura tão importante para o nascimento da nação brasileira que ficou conhecido como Patriarca da Independência. Além do busto no jardim do museu, há na cidade de São Paulo uma praça em homenagem a ele. Ela recebeu o nome de Praça do Patriarca. Nela há uma estátua de bronze representando o fundador do Brasil. Olha aí na imagem da foto, estátua de José Bonifácio, situada na Praça do Patriarca, na cidade de São Paulo. Outra estátua de José Bonifácio pode ser vista em Santos, no litoral paulista, cidade em que ele nasceu. Até em Nova York, nos Estados Unidos, tem estátua dele. Além das estátuas, há ruas, cidades e edifícios que homenageiam com o nome dele. Olha outros monumentos em São Paulo. A estátua do Borba Gato, o monumento aos Bandeirantes, ali perto do Ibirapuera, o obelisco, também no Ibirapuera. Essas pessoas foram importantes na história da cidade, por isso tem homenagem a elas. O que é importante a gente guarda. Assim como documentos, pinturas e livros, os monumentos preservam a história de uma nação, de um local ou de um momento. São registros. Para saber a história, nós precisamos sempre ter os registros do que foi e como aconteceu. Mas registros só podem ser feitos por pessoas. Pessoas como você, seus amigos e sua família. Na sua casa deve haver muitos registros pessoais que são verdadeiros tesouros. Embora haja papéis ou objetos que possam ser descartados facilmente, como brinquedos quebrados ou receitas antigas de remédio, há registros que nos acompanham por toda a vida, como as certidões de nascimento, que é o primeiro documento que você faz ao nascer. Eles comprovam a origem e a idade de uma pessoa. Por isso é preciso guardá-las. Quem guarda esse documento é a mamãe ou o papai. Você pode pedir para ela mostrar para você a sua certidão de nascimento.
Algumas cartas e fotos de pais e avós e bisavós nos lembram do passado de nossa família. E hoje em dia, com a chegada da tecnologia, a mamãe e o papai registram muitos momentos da sua infância, né? Então eu quero que você peça a eles fotos antigas ou algum documento ligado ao seu passado e coloque nesse espaço em branco da página 62. Influências que vêm de hoje. Com todos esses registros, é fácil perceber como as nações de hoje são influenciadas pelas nações antigas. Então, a história forma o nosso país de hoje, tá? Então, muitas lutas, descobrimentos, né? Então, a Grécia e Roma nos ensinam a preservar a cultura. E há ainda outra influência importante que o Brasil herdou de Roma, a organização política. Então, a gente herdou o quê? As regras. Então, em Roma havia senadores. No Brasil também há. Eles criam e aprovam as leis do nosso país. No Brasil, o principal conjunto de leis e normas é a Constituição. Esse importante documento estabelece os direitos e os deveres da população que vive no país. Então, olha só, essa primeira foto mostra a sala do Senado brasileiro em Brasília. Então, as pessoas, os políticos vão e votam para as regras que foram criadas e todos têm que respeitar. E temos um documento chamado Constituição Brasileira. Ele garante os direitos e deveres das pessoas que vivem no nosso país. Espero que vocês tenham entendido. Depois vamos fazer mais um pouquinho sobre a aula de história e entender melhor sobre a Constituição. Até a próxima. Tchau, tchau!